Olá, minha gente, meus amigos, meus inscritos. Eu vou gravar hoje, gente, o quarto vídeo. Mas por que que eu vou gravar o quarto vídeo? Porque eu não faço nada. Eu só fico vagabundando só. Mas é mentira que eu tô falando. Mas eu não faço nada mesmo. Mas é que foi a pedido de uma pessoa, não uma só, mas mais de algum, me pediram para voltar a contar alguma história, porque hoje eu gravei vídeo só um pouco mais uma coisa diferente assim. Então, para quem gosta de história, eu quero gravar esse vídeo. E quem também às vezes quiser ver os outros vídeos, que veja, né? São em três partes que tá esse vídeo, né? Inclusive, eu acho que a última é muito boa. Mas eu vou começar a contar mais uma história, porque isso também me faz muito bem, Leandro, porque eu quero passar para vocês muito mais coisa do que eu tenho, porque eu tenho muitas histórias para contar, né? São muitas mesmo. E eu tenho certeza que muitas pessoas gostam desse tipo de conteúdo, né? E graças a Deus, o meu arquivo é muito grande. É muito grande. Eu tenho certeza que muitas pessoas que me seguem também têm um grande arquivo. E repito mais uma vez aqui, e eu vou falar reiteradas vezes até, pedindo para as pessoas que se você tiver uma história de vida bacana para contar, entra no Instagram meu, o link está aí na tela do celular, em cima, se eu não me engano, que meu filho me falou, ou no Facebook. E se você preferir também, por, eu acho que você vai preferir pelo Instagram, porque é mais particular. E daí você pode contar a tua história. Me dá o esqueleto da história que eu posso falar a história praticamente igual, porque eu vou funcionar como se fosse um. Como que fala aquele pessoa que pega um livro e ele vai escrever um filme, ele vai fazer um filme, é roteirista, né? Eu me torno um roteirista da história, tá certo? A história é tua, se você quiser que eu fale o nome, eu falo, se você não quiser também, tudo bem, beleza, né? Vai ficar gravado para as pessoas. História bonita, história boa. Se você tiver uma história triste também, que se conte. Enfim, é eclético quem quiser mandar a sua história. Então, eu vou me reportar de novamente na história, quando eu parei a minha história passada, que eu contava da dupla sertaneja que eu formei, eu e o meu companheiro, que já se foi, na localidade de Rio Novo, que é um patrimônio, eu contei para vocês, mas muitas pessoas às vezes não assistiram. E naquele lugar eu morei por praticamente 10 anos nele também, né? Foram 9 anos e pouco. Aonde eu encontrei muitos amigos, conforme eu contei para você, inesquecíveis esses amigos, né? A gente nunca esquece. Mas então eu volto a lembrar vocês também que eu falava do meu sogro quando eu morava em Água Amarela, que eu me casei com a minha esposa. E esse sogro ele foi como se fosse um pai para mim e um professor também, porque eu era um cara cheio de defeito, né? E quando eu cheguei lá, ele me construiu de novo, você entendeu? Com a sabedoria dele, com aquele jeito dele simprão de ser, sabe, de paulista mesmo, da raiz, sabe aquele paulista raiz, né? Que fala manso. Então eu aprendi muito com ele. Mas e quando eu estava no Rio Novo, ele era ainda vivo e ainda assim ele estava me ajudando, conforme eu contei para vocês, e que eu fui parar num paió, onde eu comecei a tocar a gente falava roça, lavoura, plantando milho e feijão, e junto com ele daí. Ele não, ele já era de uma certa idade, ele trabalhava, mas não era igual a gente que era mais novo, bem mais novo, não tem nem dúvida. Mas ele era um bom administrador, ele dava as coordenadas pra gente,
Então eu funcionava como se fosse sócio dele, mas como se fosse assim, um funcionário de alto nível. Mas não era tão nível assim, porque eu virei o cozinheiro daquela coisa lá, sabe? Daquela empreitada que nós estávamos promovendo ali. E, e então ele começou a me ensinar novamente, porque daí eu comecei a pegar mais duro ainda do que tudo. Eu vou contar para vocês que naquele tempo que eu fiquei com ele, em 6 meses, eu emagreci 22 quilos. Eu tirei uma foto num futebol, um jogo, e daí naquele jogo de futebol tinha um cara que batia foto, sabe? Do time, né? E foi batida aquela foto e passou tempo, daí ele vendia essas fotos. Daí ele chegou um dia e veio me entregar a foto. Daí eu olhei na foto e falei, pô, eu não. Mas você tá vendendo a foto? Eu não tô nessa foto aqui. Ele falou, tá, sim, ó, você aqui. Daí que ele foi mostrar pra você. Porque eu não conhecia eu. Porque eu tinha emagrecido tanto que eu não tinha conhecido eu. Por isso que eu sempre recomendo, quem é gordo, hoje eu tô gordo, de novo. O melhor remédio para emagrecer, eu falo sempre para as pessoas que é um costume nosso aqui, é o cabo do guatambu, né? Que é uma madeira que você encaba uma enxada e daí você vai trabalhar na roça, no duro mesmo, daí você vai emagrecer bastante, né? No sol. Então, gente, naquele tempo eu virei o cozinheiro e como ele também não era um homem assim que estava com bastante posse, porque ele havia já se disposto do que ele tinha e ele tomou um prejuízo enorme mesmo. Ele ficou numa situação bastante caótica financeiramente, mas ele tinha como sobreviver. Mas era um homem que lutava demais, né? Ele não parava e não desistia nunca mesmo. E ele naquela naquela lavoura que nós estávamos fazendo, a gente tratava dos camaradas conforme eu já contei. Das pessoas, né? Que eles vinham cedo, tomavam café com virado de feijão, né? Tinha que ter alguma coisa para eles comer. Daí eles iam trabalhar, voltavam, almoçava, daí iam trabalhar de novo. Muitos deles, antes de ir embora, também que eram pobres, também às vezes comia de novo para ir embora já com a barriga cheia e não gastar na casa deles, né? Aquelas pessoas que trabalhavam por dia, no caso. E daí eu me lembro que daí nós estávamos com a dificuldade, estava muito difícil de arrumar feijão. E nós morávamos num lugar que é onde produzia muito feijão. Mas foi uma época assim que deu um contratempo lá e praticamente não existia feijão para você comprar, porque a gente comprava feijão, não era assim de quilo, igual é hoje. A gente comprava de saco para passar, para tratar de bastante gente, tinha que ser de saco, né? Então, e eu sei que um dia ele comprou 4 sacos de feijão, mas o feijão tudo brotado, porque agora me lembrei que a safra anterior tinha dado problema de chuva. E muitas pessoas perderam a lavoura toda, perdeu a produção, porque o feijão brota muito fácil. Mas essa pessoa conseguiu tirar esse feijão brotado, fica tudo. Você chacoalha assim, parece guiso de cascavel, sabe? Porque ele fica. É como você pôr um feijão na água, daí a pouco você tira, você vai ver, fica tudo churingado, tudo murcho. Mas aquele feijão o cara secou e vendeu pro meu sogro aquele feijão. Tudo carunchado. Você punha na água assim, aqueles carões subiam na água, assim, sabe? Forrava, assim, daí você tirava. Lavava o possível, catava para não ter pedrinha, essas coisas, e cozinhava aquilo lá. E nós passamos comendo aquilo durante todo o tempo que nós estávamos plantando, trabalhando. E, e nós consumimos esses 4 sacos de feijão mesmo naquela época, porque nós trabalhávamos com muita gente, né? Mas nesse meio tempo também, olha pra você ver como é que o meu sogro, Pedro Vieira, meu sogro, que Deus tenha ele no lugar. Eu tenho certeza que ele tá junto com Deus, né, esse homem. Se tiver a oportunidade de algum de nós, quando morre, ficar junto de Deus, aqui ele tá. Né? Porque aquele homem nunca carregou assim, tipo, maldade na vida dele.
E eu tenho sempre ele como um exemplo na minha vida e agradeço muito dele ter existido na minha vida. O que ele fez? O filho dele tinha uma venda e esse filho dele matava porco, porque tinha muita criação de porco naquela época, sabe lá. O povo também vivia dessa atividade de criar porco, porco caipira. Não era porco de raça igual é hoje em granja, essas coisas, não. Era porco caipira mesmo. E, e ele comprava porco para vender em pé, né, vivo, e também matava no açougue para fornecer a venda dele. As pessoas vinham comprar ali. Mas naquela época era uma coisa que acontecia demais. Era por causa de verme, por causa de falta de água, às vezes. Você matava um porco, gordo, né? Aqueles porcão de 90, 100 quilos, 120, era sempre assim. Ninguém matava porco pequenininho. Matava em festa, passar, leitoa, essas coisas. E o meu cunhado, na verdade, matou o porco para vender na venda. O que aconteceu? Quando o cara pelou o porco tudo, limpou, abriu o porco, deu aquela pipoca na carne do porco. Umas pipoquinha branca. Toda, tudo branquinho, sabe? E aquilo não é recomendado ninguém comer, aquela carne é condenada. Hoje praticamente não existe mais esse tipo de coisa em carne de porco. Mas naquela época o pessoal cuidava menos, era tudo solto, era diferente. Então no açougue dele também não podia se vender, ninguém comia, ninguém pegava aquilo para comprar. Mas o meu sogro, muito pão duro, ele foi lá e o porco ia ser jogado fora, era um porco muito grande. Ele pegou e falou, não, não. Ele falava muito calmo, ele falou assim, não, João, você não joga o porco fora, nós gastamos ele lá no paiol nosso. E ele levou aquele porcão lá, eu sei que eu falei para ele, eu falava para ele, seu Pedro, mas essa carne aqui não dá para nós comer, não pode, é ruim isso aqui, faz mal. A gente achava assim, até coisa cancerígena, esse tipo de coisa aí, sabe? Eu até acho que essa pipoca branca aí. Muita gente não conheceu, mas muita gente que é idoso e velho, como eu, lembra disso, talvez. E nós acabamos então mexendo com aquele porco, encharqueamos ele, e nós tínhamos um fogãozão dentro do paiol, dava pra pôr tudo ali, sabe? Né? Aqueles pedaços de toicinho, carne, virou aquele coisão grande dentro do paiol, sabe? Cheio de carne. E aquilo foi secando, secando, enxugando, e, e daí eu resisti o que eu pude mesmo, de não comer aquela carne, sabe? Eu fazia. E o pessoal que vinha comer ali nem tava nem aí com aquilo e comia mesmo. Daí eu fazia bastante mesmo, para acabar logo esse negócio aí. Mas chegava, eu bebia muito durante a tarde. De dia não, porque a gente estava trabalhando. Eu tomava muita cachaça, muita pinga. Porque eu parava sozinho lá. Todo mundo ia embora e eu ficava. E daí um dia me deu muita fome. Eu falei, vou ter que comer essa carne, que tinha sobrado carne frita. Porque ela já estava seca e ainda eu fritava mais ainda. Então se tivesse algum problema, acho que matava, tinha matado já. E dali eu peguei e comecei a comer aquela carne também, aqueles toicinhos. Daí quando chegou, eu perdi o medo daquilo e comi aquilo. E acho que não fez mal para mim, que eu estou vivo até agora. Chegou a começar a comer toicinho daí. Tudo empipocado também, o toicinho também. E daí eu pegava e ele economizando, sempre ele pedindo, tem que fazer de pouco, você faz muita comida, senão nós não vai aguentar. Daí eu falei, seu Pedro, mas eu não tenho jeito, rapaz. E aí comecei a fitar toicinho e fazer torresmo mesmo, né, sequinho. Aí ele chegou um dia, olhou e falou, não, rapaz, você não faz assim, senão não vai dar. Você tem que fazer só uma fritada, o toicinho fica meio churinguento, meio molengo, ali já tá bom, você tira,
porque daí ele fica grande, ele não diminui. Eu falei, mas não pode, tem que fritar isso aqui direito. Não, você frite menos, não faça torresmo, deixa ele meio molengo. E daí a turma vai se virando e vai comendo desse jeito aí. Imagine vocês como é que era o meu sogro Pedro Vieira nessa, nessa caminhada toda aí. Bom, para finalizar a história, aquela safra para nós, ela não foi ruim, mas não foi boa também. Ela foi um pouco frustrante, sabe, até. E era uma roça grande, de 7 alqueires, talvez até passasse um pouco. No ano seguinte, daí ele meio falou assim: vamos fazer o seguinte, você toca, eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, no mesmo terreno que nós estávamos plantando, e eu vou ficar com esse outro aqui. Daí ele me deu, se você pegar um alqueire e dividir por 4, eu fiquei com 3 partes de um alqueire, ele ficou com um alqueire e uma quarta, que fazia parte do meu também. Então o meu era pequeno e o dele era um pouquinho maior. Onde nós podíamos plantar feijão sem. Era uma terra que podia gradear com trator, terra mais plana. E tinha os outros terrenos que era milho daí, mais quebrado. Aí ele falou, tá bom para você assim? Eu falei, tá bom. Se o senhor quer assim. Eu não tinha dinheiro para comprar o feijão daí para plantar. Mas eu tinha um amigo lá, ele tinha um feijão carioca, daquele do biquinho amarelo. E ele falou, eu vou te arrumar esse saco de feijão, você prender, porque esse feijão aqui produz demais. E eu vou gradear a terra para você ter para te ajudar, porque eu sei que você está sem dinheiro para pagar a gradeação e a terra. E eu tinha já combinado com 2 pessoas para limpar esse feijão na hora que viesse o mato, porque estava nascido já e tal. Era costume da gente pagar adiantado, as pessoas vinham, eles estavam apuradinhos e pegavam lá uma quarta para limpar, meia quarta, um pedaço. Você pagava, adiantava o dinheiro para ele, na época que fosse dele limpar, ele ia lá e fazia aquilo, aquele trabalho. Bom, daí eu gradeou a terra, eu peguei, paguei uma pessoa para plantar, plantou. E o tempo foi passando, foi passando. E ele também plantou no mesmo dia, nós plantamos feijão. Ele plantou do lado dele, eu plantei pro meu lado. Passou um tempo, eu me lembro que eu plantei esse feijão no dia 22 de agosto de 90 ou 91 foi. E daí não chovia, mas o feijão nasceu. E foi perrenguinho, perrenguinho. Chegou o tempo de limpar, quando ele está encopadinho, numa alturinha já assim, formadinha. Eu peguei e comecei a chamar as pessoas que eu tinha pago já a limpa do feijão, né, a carpida. E daí veio um, eu estava no paiol, veio um dia e falou para mim, eu vim para limpar o feijão, você é o que eu empreitei de você, eu vou limpar. Eu falei, então você suba lá. Era uma serrinha para subir, num plano. E vai lá, você pega lá, você escolha lá o canto que você quer, depois eu vou lá para medir aonde que é o quadro que você vai ter que acertar comigo o teu serviço. Tá bom? Assim, enquanto isso eu vou fazer aqui uma comida, um almoço, tá? Ele subiu lá. Eu não tinha ido no feijão ainda. Isso já tinha passado mais de 20 dias, porque a gente começa a limpar um feijão geralmente com de 20 dias, 25 dias em diante, né? Que você vai limpar para o feijão ficar no limpinho, crescer. Bom, quando daí a pouco o homem voltou e falou para mim assim, Zé, não tem jeito de carpir lá. Eu falei, mas como que não tem? Tá na hora de limpar mesmo, já tá até passando a hora. Ele falou, não, mas não tem mato. Só tem umas guinchas de varana, de coisa lá, umas coisas lá, mas não tá atrapalhando nada. Daí como é que faz? Aí eu peguei e falei, mas tudo bem, vamos almoçar então aqui. Já tava meio pronto o almoço mesmo. E daí nós subimos lá para ver. E de fato nós subimos, cheguei lá, olhei, o feijão tava encopadinho e não tinha mato, tava tudo limpo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o outro homem que ia carpir o resto do feijão não veio ainda.
Eu vou trocar com vocês essas guinchas tudo de feijão aí no meio de varaneira, essas coisas aí, soqueira de coisa. Você bate com a foice e tá tudo certo. Porque daí era um serviço assim, tipo de. Não gastava 2 horas de serviço para fazer. E ele falou: não, tudo bem então, se você quer assim, beleza. Eu peguei de cima embora, ele fez o serviço dele, voltou ali. E daí deu uma chuvinha, passado uns dias. Uma chuvinha que, olha, praticamente, gente, eu posso contar para vocês que foi uma coisa irrisória uma lavoura de feijão. Ou qualquer tipo de lavoura. E, e o feijão foi crescendo, crescendo, virou aquelas rodas de feijão. E daí a gente fica animado, né? E carregou esse feijão. E o feijão do meu sogro do lado. E eu tinha plantado uma rua que dividia assim o terreno e eu, de travessado para marcar, para delimitar o terreno. 2 ruas de feijão até foi plantado. Chegou o tempo de colher. Tem um amigo meu que eu citei até ele no vídeo passado, que eu contei a história da dupla, que é o Gaúcho. E esse cara pegou, ele tinha uma turma na fazenda dele que trabalhava lá com ele por dia, por mês. Ele foi lá e esse feijão foi arrancado tudo no dia. Eu me lembro que estava assim, chovendo, pouquinho, garoinha fina, fina. E o feijão seco, seco. E tinha que arrancar. E bater também, o trator já foi junto. Eu sei que eu bati. Esse feijão saiu sequinho no saco, limpo. Ele deu 70 sacos e meio de feijão pesado, pesadinho. E o do meu sogro, que era um alqueire, era cerca de um alqueire e meio esse terreno dele, deu 54 sacos. E daí aquela rua de feijão que eu tinha plantado separando, ele achou que era dele, mas eu falei, não, essa rua que eu plantei aqui, ó, pode ver que é diferente da tua e diferente da minha. E eu plantei aqui separando as nossas lavouras. E olha bem, o feijão que está aqui é do biquinho amarelo e o teu é bico branco. Então não tem que reclamar. E daí ele ficou tudo enciumado, porque ele tinha me dado a pior parte da terra. Mas Deus me abençoou tanto que eu ganhei dele na colheita, na produção, porque a terra dele, eu me lembrei agora bem, era um alqueire e meio. A minha era só 3/4 de um alqueire, né? E ele perdeu feio pra mim. Daí ele ficava burrento porque ele queria achar que ele sabia mais do que eu, né? Mas eu não sabia mais que ele mesmo, não. Era só por, foi Deus que me ajudou mesmo, e aquilo me ajudou muito mesmo. Eu vendi bem esse feijão, porque eu vendi ele um pouco a prazo para um comprador, e daí ele me pagou a mais. Mas eu, quando eu recebi o feijão estava quase o dobro também, então perdi de novo. Ganhei de um jeito e perdi de outro daí, porque poderia ter feito quase que 2 safras em cima de uma planta só. Mas foi essa aí a historinha de hoje. Daí um dia eu venho contar também do paiol onde eu parava, que tem coisas interessantes também daquele paiol também. Eu nunca esqueço até hoje. E daí eu conto outro dia para vocês para alegrar, porque hoje é dia de alegria, já. Hoje é só alegria. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero que o sábado de vocês seja maravilhoso. Essa história eu ofereço para todos os meus inscritos, para que vocês sintam de verdade o que a gente viver gostoso de viver bem, né? E de ver coisas boas, de absorver coisas que são positivas na vida da gente, né? Não ficar só vendo coisa que não presta na vida da gente. Então é gostoso quando você entra numa roda de pessoas que antigamente usava muito isso aí e cada um contava uma história, contava um caso, uma piada, né? Era uma coisa muito gostosa. Hoje a gente não vê mais isso. Você não vê ninguém se reunindo mais, infelizmente. São outros tempos, outros tempos. Mudou, é assim que é. E mesmo no lugar, nesse lugar que eu conto que foi maravilhoso, ele continua sendo bom, mas não é a mesma coisa que era naquele passado que eu vivi lá. As pessoas, uns mudaram, outros se foram, né?
E tudo mudou. Hoje as pessoas que estão lá são pessoas mais jovens, ainda restam algumas pessoas mais daqueles tempos, mas é muito poucas mesmo, a maioria já se foi. E eu de vez em quando vou visitar esse lugar, que eu ainda tenho amigos lá, da família, né, daquelas famílias, e me sinto muito bem, sabe? Eu tenho muita saudade de lá, como tem também da Água Amarela, que eu ainda vou contar essa história para vocês, tá bom? Gente, forte abraço, beijo no coração. Então esse vídeo é especialmente para os meus inscritos e para as pessoas que porventura gostarem e quiser vir assistir e se inscrever no meu canal. No meu não, no nosso canal, tá? Com certeza, num futuro bem próximo, eu quero dar uma mudada no conteúdo dele, né? Para ir para esse lado mais. Romantizar mais ele, sabe? Sair fora dessa coisa aí de ódio, de discórdia, de coisa que eu quero sair disso. Tá certo, gente? Forte abraço, beijo no coração. Beleza.